Horas mais 14 minutos e eu já quero dar uma boa tarde para nossa entrevistada, Júlia Del Bianco, que vai participar ao vivo por Skype. Seja muito bem-vinda, Júlia. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. A Júlia, ela é bailarina, professora de dança e também modelo plus size. E eu a convidei para participar do Acontece nessa tarde para a gente bater um papo. Em primeiro lugar, eu quero que você comece contando um pouco da sua história, se apresentando. Quem não conhece, eu já dei aqui um pequeno panorama, mas quem é de fato a Júlia Del Bianco? Bem, a Júlia Del Bianco... É complexa essa pergunta, hein? Mas eu só acho que eu sou bailarina antes de eu nascer, assim, desde que me entendo por gente. Eu sempre quis dançar, sempre quis ser bailarina, eu nem falava direito, minha mãe já falava que eu queria ser bailarina. Aí com 3 aninhos ela me colocou em uma escola de dança infantil, com 6 eu fui para uma academia especializada. Dancei desde então, variação de repertório, para quem conhece, né? São os grandes balés. Dancei padedê, dancei solo, dancei em concursos. Entrei na faculdade de dança, sou formada em dança na Unicamp, em bacharel e licenciatura. Eu fui dar aula, né? Fui ser professora, dei aula inclusive aqui na Escola Municipal de Cultura e Artes, daqui de Limeira. E seria uma história linda, né? Com várias conquistas, mas a grande questão disso tudo é que meu corpo nunca foi aceito. Eu sempre tive um corpo, hoje eu me considero uma mulher gorda, mas eu sempre tive um corpo que era mais brasileiro, assim, né? Tinha mais curva, mais peito, mais quadril, e isso não era aceito dentro do balé. Então eu sempre sofri muito com essa... precisar ter esse corpo ideal para dançar. Então isso me levou a fazer várias coisas que eu nem gosto de ficar falando, para ter esse corpo ideal, até que um dia eu cansei. Eu cansei de ficar tentando entrar nesses estereótipos e tentei buscar uma outra maneira de viver, outro jeito de ver, né, a vida e tudo mais. E sem deixar de lado fazer o que você gosta, né? Que é dançar balé. A gente, inclusive, vai exibir aqui algumas imagens de algumas das suas apresentações. Eu vi o canal da Júlia no YouTube, tem muito material, tem muita apresentação. E vi também, Júlia, que você é fundadora do Dance for Plus, é isso? Isso. Então, daí quando eu comecei a ver que... essa questão de você ter saúde não está ligado exatamente com a sua forma física, né? Não é porque você é gorda que você é doente, não é porque você é magra que você é saudável. Eu fui buscar ver isso de uma outra forma. Fui buscar buscar a minha saúde independente dessa estética, né? E daí foi quando eu comecei a colocar meu conteúdo nas redes sociais, já fazem 5 anos, começar colocando as minhas fotos, meus vídeos, eu vi que várias pessoas se identificaram comigo. E a partir daí, né, como eu já era professora, mais de infantil, assim, adolescente, aí eu resolvi criar o Dance for Plus, que foi quando para atender, né, essas pessoas que sempre vinham para mim com a mesma história. Ai, Júlia, eu gosto muito de dançar, o balé é uma coisa que eu gosto, que me enche, me preenche, é uma atividade física que eu gosto, mas a professora, quando eu era criança, falou que eu não podia, meus pais não falaram que não podia, eu acabei sofrendo muito bullying das outras crianças por causa disso. Então, daí eu criei esse projeto justamente para atender essas pessoas que não se sentiam acolhidas dentro da escola de dança, né? Então, uma professora que tem um físico diferente, diferente não, né? Igual delas, na verdade, e isso acaba tendo mais esse acolhimento.
Aliás, Júlia, quando a gente fala em balé, a primeira coisa realmente que vem à mente são mulheres magras, muitas vezes até esquálidas, e dizem que é uma exigência, mas isso falando desse mundo em específico, muitas vezes a gente já até assistiu filmes em que essas mulheres se dedicam demais para pertencer a esse universo. E aí você vem para provar para a gente que não é necessário tudo isso para ser feliz acima de tudo. Você tocou o assunto de, apesar de ser gorda, não sei se eu posso falar dessa maneira, mas assim, ontem Pode mesmo sim, a eu gente, desculpa, só para deixar isso claro, gorda não é um palavrão, gorda é uma característica física, assim como alta, como baixa. É que a gente liga gordo como sendo coisas ruins. Então, tem esse estereótipo, né? Isso também tem a ver com a gordofobia, de que o gordo é preguiçoso, que o gordo é invejoso, até burro, né? Invejoso de quem tem um corpo padrão. Então, gordo não é uma palavra ruim. Eu me considero uma mulher gorda. E tá tudo bem com isso. Com certeza. E então, ontem eu conversava com um profissional que disse exatamente isso, um endocrinologista. Não é porque uma pessoa é gorda que ela pode estar aí com a saúde debilitada. É possível ter tudo isso controlado, né? Há muitas pessoas gordas que fazem acompanhamento médico e tem aí os níveis, as taxas de colesterol, ok. E você se cuida também, né? Porque além de ser bailarina, professora de dança, a gente pode dizer que você é uma atleta, porque você tá aí sempre em movimento, né? Nada de preguiça, como esse estereótipo que você disse, né? Na verdade, eu sou a pessoa que mais falo para as pessoas se movimentarem, para fazer, para se alimentar bem também, né? Porque eu acho que dentro da nossa atualidade, os alimentos processados, os fast foods, eles vêm com muita força, né? E isso também é um fator social também. A gente sabe que os alimentos processados acabam sendo mais baratos e às vezes chega para a população de uma maneira para sobrevivência mesmo, né? Às vezes uma coisa mais orgânica, uma coisa mais que poderia ser não tão industrializado, né? Então tem aí também um fator social dentro disso tudo. Mas sim, a gente tem que se cuidar, e independente do nosso tamanho, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu tô gorda mesmo, não vou me cuidar, não vou fazer nada. E não é assim, a gente tem que estar sempre se cuidando, porque é a nossa primeira casa, né? O nosso corpo. Independente da nossa forma, né? A gente tem que se cuidar. Com certeza, eu tô aqui ouvindo você falar e admirada, porque, se me permite, quantos anos você tem, Júlia? Eu tenho 34. 34, a gente tá aí mais ou menos, que eu tô com 33, mas eu ia dizer o seguinte, que tão jovem, né? Apesar de 34, a gente pode dizer que sim, é jovem, e fala aí com tanta confiança, com tanta segurança e propriedade. Mas aí, falando com relação a preconceito, a gordofobia, eu acho que nem sempre foi assim, porque eu mesma, né, já sofri muito com isso também, sempre brigando com a balança, e é um tabu, muitas vezes, né, para lidar com isso. Como que foi esse processo, né? De ter esse start, essa mudança da Júlia que deixou de enfrentar essas barreiras para ficar magra como bailarina e falou, não, eu posso dançar com o corpo que eu tenho. Olha, foi um processo longo, dolorido, demoraram anos, assim, quem me vê hoje bem resolvida não sabe todo o processo que foi. Eu falo que eu fiz coisas, eu não gosto de ficar falando as coisas que eu fiz, mas vocês já devem imaginar as coisas que a gente faz para ter esse corpo padrão. Então, fiz de tudo, de dietas, de remédios, com médico, sem médico, na louca. E até eu entender que o meu corpo, ele era assim. O meu corpo, ele tem curvas, ele tem, né, todo essa... não é aquela coisa chapada que o estereótipo da bailarina pede, né? Foram anos, assim, de ver, de brigar, até que eu comecei a ficar cansada, porque eu percebia que sempre eu emagrecia muito, e daí eu acabava ficando doente de outras coisas, e até que um dia eu cansei de viver nesse processo, né? Teve aí também uma perda pessoal que eu tive, que me fez acordar, assim, para
eu estou só vivendo, eu estou esperando eu emagrecer para fazer alguma coisa da minha vida. Então daí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida e não só deixando todos os meus sonhos e todas as minhas vontades em stand-by. Eu preciso fazer alguma coisa. E foi daí que eu comecei a pesquisar um pouco mais. E eu ressalto aqui a importância da representatividade. Porque nesse meio desse processo, eu achei uma professora de yoga que chama Jessamine. O Instagram dela é My Name is Jessamine. E ela é uma professora de yoga gorda que começou a colocar suas fotos nas redes sociais. E foi a primeira vez que eu olhei e eu falei assim, nossa, é uma pessoa como eu. É uma pessoa que ela é alongada, ela é forte, ela faz yoga, ela faz os movimentos que eu, mais ou menos, que eu faço dentro da dança. E ela tá aí, toda feliz, toda se mostrando, postando, representando, tendo aquele lugar. E daí foi quando eu falei, não, eu também posso fazer isso com a dança. E daí daí que realmente eu comecei a colocar e tudo mais. E hoje eu tenho seguidores do mundo inteiro, né? De várias partes do mundo. Eu nem tenho muita noção, assim, da onde que vem os seguidores, mas às vezes eu recebo pessoas falando comigo da Grécia, da França, dos Estados Unidos, de vários lugares. E você inspira pessoas, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas realmente buscam alguém a quem se espelhar ou, como você mesma disse, que se identifiquem. Isso é muito bacana da internet, inclusive, poder proporcionar essa proximidade, né? Eu queria que você falasse sobre essa troca com quem te segue, porque eu acho que muitas vezes essas conversas também que você tem com seus seguidores, suas seguidoras, porque a gente sabe, Júlia, que o preconceito existe e todo mundo que tem sobrepeso, que tá gordo, sofre com isso. E eu acho que é algo que a gente, conversando um com o outro, acaba superando determinadas questões, né? É muito importante a troca. Eu falo que as minhas seguidoras, eu inspiro elas e elas me inspiram. Porque eu vejo também que elas também passam por situações que eu passo, né? Que não é porque eu tô aqui toda empoderada, tô falando, eu tô com esse lugar de fala que eu não sofro algumas coisas. Não é porque eu tô aqui que eu não vou, por exemplo, em um bar que não vai caber o meu quadril em uma cadeira, que eu vou ficar apertada, que eu vou comprar uma roupa e que eu não vou achar meu número, ou então que eu vou no médico e não vai ter o medidor de pressão não vai caber no meu braço, né? Então, isso é uma coisa que é a gordofobia, né? Então, a gente vê que essa troca ela é muito legal por causa disso. Eu me inspiro muito nas histórias que me contam, né? Mas também tem, que nem você falou, tem esse lado negativo, que das pessoas que às vezes elas vêm atacar a gente por nada, assim. Esse vídeo primeiro que você passou do cisne, que é a morte do cisne, que eu tava inclusive com um cellista ao vivo, ele rodou vários lugares, né? Rodou o mundo inteiro. E eu recebi um comentário dele do tipo, a menina tava inconformada de como que eu tava fazendo aquele negócio ficar tão fácil. Porque as mulheres, elas se matam para fazer dietas e ficarem com o corpo. E eu tava gorda fazendo aquilo lá, e ainda parecendo ser fácil, e ela tava inconformada com isso. E eu falei, gente, mas o lance do balé não é a gente parecer que tá fazendo uma coisa extremamente fácil. Acho que eu atingi meu objetivo, né? Mas as pessoas, às vezes, elas não querem enxergar, né, que todo corpo é capaz, que todo corpo é potente, né? E que é a nossa vida, né? Cada pessoa tem que estar ciente do que quer para sua vida, né? Se quer ficar fazendo várias dietas, várias coisas, daí eu acho que é com cada um. É importante a gente falar também, Mariana, que existem duas coisas, né? Que uma é a pressão estética e a outra é a gordofobia. A pressão estética, todas nós sofremos, todas as pessoas sofrem, né? Homens, mulheres, que é aquela ideia de que existe um corpo perfeito, um corpo a ser atingido. E a gente é bombardeado todos os dias para ter esse corpo perfeito, tanto no Instagram, quanto nas redes, nas mídias, em vários lugares. Então, é aquelas coisinhas de que sempre tem alguma coisinha para você melhorar no seu corpo, para você deixar ele perfeito. Homens, mulheres, idosos, crianças, todo mundo sofre. Óbvio que as mulheres sofrem mais, porque isso tem um quesinho de machismo, de tudo mais, de a mulher, de um certo controle da mulher, né? Porque a gente acaba gastando muito mais o nosso salário
tentando se adequar, né? Tentando estar nesse lugar de aceitação. Então, a gente paga com isso, com procedimentos estéticos, com várias coisas. E tem a gordofobia, que daí já é a aversão, já é o preconceito contra pessoas gordas. Já é o estigma, já é a coisa mais cruel da parte, né? De todo esse negócio, que é o que eu falei, de não achar roupa, ir no médico, ou com a unha encravada, ele falar que você precisa emagrecer para sarar aquilo. Então, tudo resolve se você emagrecer. E a gente sabe que não é assim. Mas, assim, né, não tem problema você ir se maquiar e você fazer procedimentos estéticos. A questão é que isso não define o seu valor. Isso não define você não fazer nada disso, não define que você não pode ser aceita, que você não pode ser amada, que você não pode ter sucesso profissionalmente. Então, a gente tem que estar sempre perguntando por que eu estou fazendo isso, né? Eu sei que você tem uma parte aqui do programa que é de fofoca, Mariana. E daí, aconteceu isso com a Paula Abelha, né? Do Calcinha Preta, do Calcinha né? Preta, exatamente. Que ela tomou tantos remédios e chás para emagrecer que ela acabou tendo uma complicação, né? Então, ela já era uma pessoa magra, ela não precisava disso tudo. Então, a pressão, né, de estar sempre com o corpo perfeito para estar naquele lugar fez com que ela fizesse, né, todos esses procedimentos e acabasse, infelizmente, falecendo, né? Exatamente. E acontece com várias pessoas, várias mulheres. E você falou, né? Essa pressão estética, eu acho que ela aumentou muito mais, acho que com a popularidade das redes sociais, com os perfis de famosas e famosos, mostrando muitas vezes um corpo perfeito, Júlia, que a gente bem sabe que às vezes nem existe, porque tem muito Photoshop em algumas situações e muitas vezes as pessoas se espelham nisso, né? Num mundo que não existe. E aí tem a questão também do preconceito, dessa chamada gordofobia. Você citou um ponto que me chamou a atenção, que é com relação, por exemplo, aí a um médico e um exemplo hipotético, tocar unha encravada, e esse é o problema. O problema é você tá obesa e você tem que emagrecer. Até em situações assim em que para mim, seria inimaginável que algo assim acontecesse. Por exemplo, um profissional que você vai buscar uma ajuda para um determinado ponto, coloca a obesidade como o problema. Você passa muito por isso. Sim, já passei por várias coisas. Eu tive seguidora minha que falou que foi num oftalmo e que ela tratava com ele a vida inteira e que daí ela começou a ter uma complicação e ele virou e falou assim, porque você engordou. Então, é umas coisas que não tem muito a ver, assim. E é engraçado, Mariana, que quando eu era mais nova, isso tá tão, assim, intrínseco na nossa cabeça, né? Que quando eu era mais nova, eu achava que, não dá certo mesmo. O médico, eu fui tratar outra coisa e ele me deu um encaminhamento para um endócrino, para um nutricionista, e tá tudo certo, tá tudo bem, eu que deveria ser magra, eu que deveria estar, eu sou errada de estar gorda. E não é, né? A gente, se eu tô numa pessoa, eu vou tratar, eu que preciso tratar aquilo lá. Isso é mais comum do que a gente imagina, assim, para mulheres grávidas, para essas coisas que nem eu falei, do oftalmo, de várias coisas. Às vezes acontecia bastante de bailarina, a gente se machuca, óbvio, né? Às vezes a gente cai nos treinos e tudo mais. Mas sei lá, às vezes eu torci o pé na rua. E daí eu ia como que chama? No médico? Nossa, também me deu um branco aqui agora. Enfim, a gente ia no médico pra ver, e ele falava assim, mas é porque você tá gorda, mas eu pisei num buraco e torci o pé, entendeu? Então não faz muito sentido, e infelizmente são situações, já tem até o nome, é a gordofobia médica, né? A gente, infelizmente, são situações que a gente passa. A gente viu bastante também na pandemia de Covid, que às vezes as pessoas não cabiam nem nas macas, né? E que não aceitavam elas nos hospitais de campanha. Então, é uma parte bem cruel, assim, da gordofobia, né? Com certeza. O nosso sonoplasta, operador Neto, mandou ortopedista. Eu até ri aqui quando eu li a mensagem. É isso. Obrigada, Neto. Sempre atento. Às vezes foge mesmo, né? Agora, Júlia, ouvindo aqui você falar, eu fico pensando em
como é bacana você ter essa oportunidade de mostrar um pouco de você, das suas conquistas, muitas vezes até comentar, trocar essas coisas com os seus espectadores nas redes sociais, né? Seus seguidores. E querendo ou não, é um trabalho muito importante, viu? Parabéns acima de tudo, porque é isso, né? A gente procura pessoas que a gente se identifica e eu acho que falta isso. Outras pessoas também se exporem nas redes e mostrarem que elas podem ser o que elas quiserem, que é o que você está mostrando. Vamos colocar mais uma vez aí os vídeos da Júlia dançando balé, exatamente para desmistificar tudo isso, né, Júlia? Sim, essa daí é uma apresentação no Pop Plus, ele acabou de ser esse final de semana, é a maior feira de moda plus size da América Latina, e reúne mais de 80 marcas de moda, e daí também tem as apresentações, tem DJ, tem música, tem bastante coisa, então eu sempre acabei de apresentar também uma outra dança, mas dessa vez foi uma dança contemporânea. E é muito importante isso que você falou, Mariana, sobre a questão de você estar nesse lugar, né? Porque eu acho que se eu não tivesse na aula de balé e não ocupasse esse lugar e falasse, não, balé para mim, sim, eu vou estar lá, talvez eu não teria chegado onde eu estou hoje. Então é importante que a pessoa que acha que sempre falaram, você não pode fazer isso, por causa do seu corpo, por causa disso, por causa daquilo. É importante também que a pessoa fala, não, se eu quero, eu vou lá e eu vou fazer aquilo. Então, ocupar esse espaço, né? Tá com esse espaço. E eu acho importante também a gente pensar em quem a gente segue nas redes sociais, né? Eu falo que o melhor detox que tem é o detox do deixar de seguir, entendeu? É o melhor detox que tem. A gente seguir pessoas que nos inspiram a nos aceitar do jeito que a gente é, né? A ter o melhor da gente. E não só essas pessoas que você falou, né? Esses corpos perfeitos, essas vidas perfeitas, que na verdade são filtros, são jogo de luz, jogo de Photoshop, e todas essas coisas que a gente sabe que acontece, e que às vezes a gente olha e fica frustrada, porque a gente fala, nossa, mas a minha vida não é assim, a minha vida tem um monte de problema e tal, e né, na verdade a pessoa também está passando por um monte de problemas, é que ela está mostrando só a parte que convém, né, só a parte que é bonitinho de mostrar. Exatamente. Agora, você tocou em todos esses pontos e é importante que esses exemplos trazidos não dizem respeito só à questão estética, não. Muitas vezes a gente fala até da questão financeira, a gente se espelha em alguém que tem muito, que viaja o mundo e pensa, poxa, eu nunca vou conseguir e tudo mais, mas são N outros fatores, né? Então, falando aí dessas redes sociais, é o melhor detox, como você bem disse, né? Deixar de seguir e se espelhar em pessoas próximas e pessoas palpáveis, muitas vezes, né? Eu quero abrir espaço aqui também para você falar um pouco com relação ao seu trabalho, né? Você é bailarina, professora de dança e modelo plus size. Como professora de dança, você atua aqui na cidade de Limeira. Como que o pessoal pode te buscar para ter mais informações? Falando também aí do Dance for Plus. Então, o Dance for Plus, eu tinha uma ideia, um projeto né, do que ia ser. E daí, com a pandemia, eu comecei a dar aula online. Inclusive, aqui é o Godofredo, que é o meu esqueleto que me ajuda nas aulas, e a minha barra também, que fui dando um jeito e acabou ficando. Dei bastante aula online. No momento, eu não estou assim com turmas online. Eu não tenho um lugar fixo, né? Mas eu dou aulas. Até então eu estava com aulas online, mas agora com essa flexibilização, voltando aos poucos, eu senti necessidade de fazer outras coisas. Então eu estou começando a fazer workshop presencial, vou fazer um agora em São Paulo, na capital, dia 2 de abril. E eu acabo dando aula assim, eu acabo tendo mais alunos de fora do que realmente daqui de Limeira. Mas é sempre pessoas, aula para adultos, que querem dançar balé independente do corpo, que querem deixar de ser sedentários, de se expressar através dessa arte linda que é o balé, né? Então eu acabo dando aula para essas pessoas pensando nisso, e às vezes também é um pouco de reflexão, não é só a dança, né? É muito mais do que isso, né? Eu uno a técnica e a mentalidade dentro do balé. E eu também sou modelo, né?
faço campanhas publicitárias, faço desfiles e coisas, lookbooks para lojas e tudo mais. Daí acaba sendo a Júlia artista também, né? Assim como as apresentações, né, que vocês mostraram também, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, porque ser artista nesse país não é uma coisa tão fácil, então a gente acaba dando uma variada para outros lados também. Mas geralmente o que eu faço de modelo tem um pouco a ver com a dança, com essas coisas mais do movimento e tudo mais. Ai, que bacana. Nossa, eu tô adorando conhecê-la, mesmo que online, né? A gente já se segue aí nas redes e fiquei muito feliz, viu, de ouvir e retratar um pouco da sua história aqui no Acontece. Eu acho que pessoas como você inspiram outras pessoas e parabéns mais uma vez. Eu quero mandar um abraço aqui para nossa audiência também, Júlia, o pessoal que tá acompanhando o programa. Rita Del Bianco também tá aqui na escuta. Um beijo, é sua mãe, né? Um beijo para você, Rita. A Rosa Barreira também está acompanhando a gente, Juliana Pereira, Simone Frasnelli, o Popó, o Newton acompanhando o programa e mandando recado no nosso WhatsApp. Você pode acompanhar a nossa transmissão pela internet ou mandar o seu recado no WhatsApp. Lembrando que esse bate-papo fica salvo aqui no educadora.tv, vocês vão ter acesso aí a essa entrevista, essa conversa. Eu até pedi para o Neto colocar já aqui no nosso GC o seu Instagram, para que o pessoal te siga, conheça um pouco mais do seu trabalho, do seu dia a dia, das suas trocas, né, com as pessoas. E aí, deixo o espaço aberto aqui para você falar um pouquinho sobre o Insta e convidar o pessoal a seguir, Júlia. Então, gente, acho que tá aí, né? Meu Instagram é o Judelbi. Eu tenho 2, na verdade. O Judelbi é onde eu coloco meu trabalho como artista, como bailarina, como modelo. O que eu mais tenho seguidores, assim. Que para mim, assim, os dois são pessoais, na verdade, né? Mas um acaba puxando para um lado, o Judelbi acaba puxando mais para esse lado, e o Dance for Plus acaba puxando mais para o lado das aulas, das minhas alunas. É um lugar que eu gosto de expor mais o meu trabalho como professora, né, e mostrar as minhas alunas e mostrar que é possível lá. Então, no Judelbi eu falo que eu mostro que é possível uma pessoa dançar, ser artista, ser profissional da dança, ser modelo, ser fashion, se gostar de moda, de beleza e de se cuidar. E lá no Dance for Plus eu mostro que é possível você também dançar, você fazer, você tá se movimentando e tudo mais. Que bate-papo gostoso. Mais uma vez, obrigada, viu, pelo tempo destinado a essa conversa. Saiba que o espaço é sempre aberto para você. E parabéns mais uma vez. Um beijo, viu, Júlia? Muito obrigada pelo espaço. Eu acho muito importante a gente trazer essas discussões, né? Porque estamos vivendo num mundo que cada vez mais a gente está procurando quebrar esses preconceitos, esses pensamentos antigos, né? Então, muito obrigada pelo espaço, de verdade, e muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Imagina, eu que agradeço. Um beijo pra você. É isso, pessoal. Sigam a Júlia Del Bianco aí nas redes sociais, conhecer um pouco mais, e que bacana, né? Eu fico muito feliz em trazer entrevistas como essa de mulheres empoderadas, né? Como a Júlia, bonita, acima de tudo, e mostrando que a gente pode ser o que a gente quiser. E é isso, ela pode e mostra que pode. Sebastiana Bueno, um beijo pra você, e tá falando boa tarde com chuva no Simonete. Eita, conta pra mim, tá chovendo aí no seu bairro, na sua cidade?